Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é quinta-feira, dia 29 de maio. Essa é a segunda, terça, quarta, quinta, quarta aula da semana de aquecimento. Então, serão 2 semanas de aquecimento. Essa é a quarta aula, então serão 10 aulas. Amanhã tem mais uma aula. E depois segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem. Semanas de aquecimento. Serão 2 semanas de aquecimento. Está sendo, né, a primeira semana, falta mais uma. Para que é esse aquecimento, Rafael? Para nossa Semana Viver de Resina, que vai acontecer dia 9, 11, 13 de junho. E eu quero te ver lá na Semana Viver de Resina, tá bom? Então, eu estou muito ansioso, muito animado. Estou preparando um conteúdo incrível para a Semana Viver de Resina e eu quero ver você lá para a gente fazer uma semana maravilhosa, onde eu vou te ensinar como se tornar um especialista em lentes de resina. Então você vai resolver, quando você vê um caso difícil na sua frente, você vai conseguir resolver porque você vai ser um especialista nisso. Eu quero te tornar uma referência na sua cidade, na sua região, na sociedade que você habita, né? Para as pessoas à sua volta, você tem que ser referência em alguma coisa. Talvez você seja referência em endo já, em orto, em pediatria, em implante, mas eu quero te tornar referência também em lentes e resinas, porque esse caminho é um caminho maravilhoso e sem volta. Você vai se apaixonar por isso. E eu quero fazer você viver de resina se você quiser. Hoje eu vivo de resina e dezenas, quiçá centenas de dentistas que eu ajudo vivem de resina também. E eu sei que esse mercado está aquecido, está gostoso, está farto, tem muita procura e tem pouca oferta de qualidade. Então a gente tem poucos dentistas que fazem um excelente trabalho hoje no Brasil com lentes em resinas. Então eu quero te fazer ser referência e, além de ser referência, ser o especialista e, além de ser especialista, viver de resina também. Talvez faturar 15, 20, 50, 100 mil reais por mês. Se esse for o seu. Espera aí que deu problema? Deu problema? Deu problema? Não, não deu problema não, tá de boa. Voltou, tá de boa? Então é isso. Essa é a nossa introdução. E para começar, eu quero perguntar se você é novato ou velhaco, se é a primeira, segunda ou terceira aula que você está assistindo minha. Se for a primeira aula, você vai digitar aqui, ó, novato. Você nunca assistiu uma aula minha? Você já viu algum post meu, já viu algum anúncio, já viu algum story, já viu algum vídeo no Reels, mas nunca assistiu uma aula, é a primeira vez, você está aqui? Então digita aqui, ó, novato. Se você já assistiu uma aula minha ontem, antes de ontem, anteontem, segunda, terça e quarta, estou desde segunda-feira fazendo aula, você já é um velhaco. Então você já pode escrever aí velhaco para eu saber se tem novato ou velhaco aqui, tá bom? Hoje, infelizmente, eu não vou ficar conseguindo olhar muito no chat, estou com umas configurações mais difíceis aqui do meu notebook e talvez eu não consiga ficar olhando o chat mesmo, de verdade, de coração. E isso vai fazer com que eu possa ficar atento mais aqui na minha aula, no meu conteúdo. Então, para que você não tenha uma mensagem não respondida, eu vou pedir para o meu time ficar olhando aqui as mensagens e tudo mais. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que eu estou aqui observando tudo, talvez não consiga olhar agora, mas depois dessa aula aqui eu vou olhar todos os comentários, então se você tiver alguma dúvida, já deixa aí. Se você tiver que comentar alguma coisa, pode comentar à vontade também, é importante a sua participação, tá bom? E para os novatos, eu vou me apresentar rapidão. Eu sou Rafael, sou dentista há 10 anos, ou mais de 10 anos, me formei no final de 2014, e um pouco mais de 5 anos, né? Então 20, 21, 22, 23, 24, e nós estamos em 25. Desde 2019, final de 2019, eu faço resinas. Eu sou especialista em implante, mas eu deixei a implantodontia porque isso não me move mais. O implante não me move. Eu não sou apaixonado pelo implante como eu sou apaixonado pela resina, e por isso eu vivo de resina hoje, eu faço resina todos os dias. Essa semana, por exemplo, eu provavelmente vou finalizar a semana com 60 lentes em resinas executadas, tá? E um bom faturamento. Então eu quero te ensinar isso, esse sou eu vivo disso aqui, tudo que eu estou falando para você desde segunda-feira não é algo teórico, é algo prático. E hoje eu quero te ensinar quais são as 3 abordagens que você pode imprimir para conseguir
fazer uma bela estratificação. Se você já me acompanha, se você é velhaco, você sabe que todas as minhas aulas eu apresento fotos, vídeos e eu tenho também o meu bloco de notas. Aqui está meu bloco de notas, onde eu anoto tudo que eu penso, ou praticamente tudo que é importante. E esse bloco de notas vai estar aqui disponível para você assistir, ver e anotar aí junto comigo, tá bom? Mas antes da gente começar a aula para valer, eu tenho alguns recados. Se você ainda não se inscreveu na Semana Viver de Resina, dia 9, dia 11, dia 13 de junho, mais conhecido como daqui a 2 semanas, sem ser a próxima, na outra semana, eu quero que você se inscreva. E como é que você se inscreve nessa parada? Como é que você se inscreve nesse evento? Você vai tocar no link que a minha equipe deixou aqui, ó, ou vai deixar aqui nos comentários, no chat mesmo desse vídeo, tem uns comentários, minha equipe vai deixar o link aqui, e você vai poder fazer o seguinte, você vai poder ir lá e se inscrever. A sua inscrição é importante para que você tenha um resultado. Depois que você se inscrever, você vai entrar num grupo, um grupo fechado dos inscritos. E nesse grupo a gente manda os e-books, os PDFs. Então toda aula tem o seu e-book, a gente vai mandar esse e-book da aula de hoje amanhã. E esse e-book, para você acessar ele, para você descobrir o que tem dentro dele, tem uma senha. E a senha de hoje eu vou te falar, talvez no final da aula, tá bom? Só um minuto. Então, no final da aula de hoje, eu vou te falar a senha do e-book, ok? Se eu não falar a senha, é porque não vai ter senha. Se eu te falar, é porque vai ter. Provavelmente vai ter uma senha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o bloco de notas para que eu apresente a nossa abordagem aqui, tá bom? Então, ó, o que é essa estratificação? O que é essa translucidez incisal? É basicamente a estratificação, ou uma parte da estratificação. Para quem já sabe, para quem já me conhece, eu acredito muito numa lente em resina que não mancha, não quebra, não perde o brilho e, tá, não amarela nas regiões críticas, tá bom? Que é cervical e proximal. Para que eu acredite muito nisso, para que eu faça esse tipo de execução, eu preciso obrigatoriamente ter uma sequência. Que sequência que é essa? Uma sequência de camadas de resina, uma sequência de meios ou mecanismos para cumprir aquilo que eu prometo, aquilo que eu proponho. E um desses mecanismos é a estratificação incisal. Então, eu acredito muito que um dente ele precisa ser estratificado. Essa estratificação pode ser intensa ou ela pode ser leve. Por exemplo, ó, isso aqui, ó, esse caso que é o caso que eu separei para vocês hoje. Esse caso tem uma estratificação bem leve, tá? Por que uma estratificação bem leve? Porque não está muito forçado. É um caso de lentes em resinas brancas, clareadas, onde não está forçado. Um dente masculino, então um dente muito triangular, ele não tem muita diferença entre central e lateral, então ele tem uma harmonia, um padrão ali. Se fosse um dente feminino, seria um pouco mais diferente, mas tem uma leve estratificação. E eu vou te contar como conseguir essa translucidez incisal da melhor forma possível, e eu vou te mostrar 2 vídeos que vai fazer totalmente sentido para você, tá bom? Então, para que eu tenha essa estratificação, que é um dos mecanismos para que eu não tenha, para que eu consiga, né, para que você consiga um não manchamento, uma não fratura, uma não perca de brilho, e um não amarelamento das regiões críticas, eu preciso seguir essa ordem. Eu preciso seguir fatores, e um desses fatores é a minha estratificação ou translucidez incisal. Eu acredito muito que o dentista resineiro, ele precisa aprender a fazer lente em resina, e depois que ele aprender a fazer lente em resina, ele tem que aprender a fazer estratificação. Uma coisa é aprender a fazer lente, uma outra coisa é aprender a estratificar. Porque estratificar não é fazer uma faixa transparente na ponta do dente. Isso não é estratificação. Estratificação é o copiar a naturalidade do sorriso. E dentro da estratificação eu tenho basicamente uma área transparente. Então eu tenho, ó, dentro, vou colocar aqui, ó, estratificação. Pessoal, às vezes tem erro ortográfico aqui, me perdoem, tá? Então, dentro da estratificação eu tenho uma região translúcida, tá? Essa região translúcida, que é basicamente um halo translúcido. Depois, eu tenho os mamelos, vou falar mamelos e mamelões, mas os mamelos, os sulcos de desenvolvimentos,
Eu tenho um halo radiopaco e os contramamelos. Eu tenho aqui basicamente 5 elementos que comprimem ou que definem uma boa estratificação. E hoje, qual que vai ser o assunto da aula de hoje? O assunto da aula de hoje vai ser isso aqui, ó, a região translúcida. Ou seja, uma faixa transparente na ponta de um dente não é estratificação. Não é. Para você conseguir uma bela estratificação, você precisa atender no mínimo esses 5 parâmetros. E a aula de hoje é sobre um deles. Por quê? Porque eu não tenho tempo, eu não consigo ficar aqui falando de todos esses itens na aula de hoje. Vou falar com você, eu vou te ensinar isso lá na semana Viver de Resina, o passo a passo completo. Hoje eu não consigo. Mas para que você chegue lá, eu preciso te abordar isso aqui, eu preciso fazer com que você entenda isso aqui, para que você chegue lá com a mentalidade já mais preparada para receber uma enxurrada de conteúdos. Conteúdos densos, intensos, gostosos. Só que para você receber esse conteúdo, eu preciso te preparar antes. E como é que eu te preparo? Fazendo essas aulas. Então, basicamente, para que eu consiga essa região translúcida, eu vou te dar 3 formas diferentes de abordagens para você conseguir isso. Ou, melhor, 3 resinas diferentes para você conseguir isso. Tá bom? Então, para que eu consiga essa estratificação, eu vou usar 3 abordagens, mas não ser 3 abordagens de uma vez só. Eu vou escolher essas 3 abordagens, tá? Então, primeiro, para exemplificar, vou trazer um caso para você. O paciente chegou para mim com essa situação inicial, me pedindo, falando que queria trocar lentes em resina. Se você percebe aqui bem, se você analisa esse caso, você vai perceber que esse paciente tem lentes em resinas fraturadas, dente 11 fraturado, dente 12 desgastado, dente 22 também desgastados e bordas de caninos 13 e 23 muito arredondadas. Então, eu acabo percebendo que esse paciente, o dentista que fez esse caso não sabia de algumas coisas. Por exemplo, o dentista que fez esse caso talvez não usou uma resina excelente. Por quê? Porque eu tenho um manchamento das minhas lentes. Primeiro ponto, eu tenho um manchamento. Para eu ter um manchamento, eu não fiz um bom trabalho com a minha lente, ou não tive um bom polimento, ou eu não tive um bom acabamento, um polimento, ou a resina que eu utilizei não dá bom polimento, ela não tem capacidade de ter um bom polimento, ou o paciente não está cuidando do processo. Criou uma película de placa bacteriana, né? Aí é outra história, aí não tem o que fazer. Não é a resina milagrosa. Mas é possível, tá? É possível criar película de placa bacteriana. Mas não era esse caso. Esse caso eu percebo que a resina era boa, mas não era a melhor do mundo. Só que eu percebi também que o formato não está bonito. Então eu tenho um manchamento, eu não tenho um bom formato, eu tenho fraturas e eu tenho amarelamento de regiões críticas. Você percebe que o centro do dente está mais branco que as bordas, cervical e proximal. Isso é inadmissível. Se eu tenho a proposta de fazer um dente clareado, eu não posso ter um amarelamento em bordas, em regiões de áreas críticas. Então, o dentista falhou em alguns pontos aqui. Quais pontos foram esses? Eu abordei muitos desses pontos na aula de segunda, terça e ontem. Então, hoje, a aula não vou ficar repetindo, não vou ser repetitivo. Se você é novato e ainda não assistiu essas aulas, eu peço encarecidamente que aqui no meu canal do YouTube, essas aulas ainda estão disponíveis. Vai lá e assiste. É importante que você assista, para você pegar o passo a passo, a sequência. E quando você entregar, ou quando você visualizar o próximo caso de retrabalho que você for fazer, você vai enxergar isso aqui, ó, os erros na hora. Por quê? Você enxergando os erros, você sabe fazer do jeito certo. Se você não sabe nem o que está errado, como é que você vai resolver esses problemas? Então, esses são os problemas que tinha. O paciente chegou para mim querendo fazer a troca das lentes e decidimos fazer as trocas das lentes. Mas primeiro eu precisava remover. Removi com o maior cuidado do mundo e a gente chegou nessa situação. Olha, presta bastante atenção. O paciente já tinha dentes preparados, tá? Não foi o Rafael que preparou. Então, eu percebi que o paciente tinha dentes preparados, porque na hora que eu fui fazer a remoção, eu percebi que o esmalte não estava íntegro. E eu te garanto, não fui eu. Te garanto isso, não fui eu, tá bom? Então, chegamos nessa situação inicial, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Chegamos nessa situação inicial, porque a inicial mesmo seria essa, mas saímos disso para isso, tá? Então, essa situação dele é a situação de 100 lentes em resinas. Um sorriso murcho, um sorriso envelhecido,
com curva de linha, sorriso invertido, né? A curva posterior mais baixa do que a anterior. Então, sorriso sem forma, sem vida, tá? Então, essas são as imagens, ó, do antes, da situação inicial e da situação final. Você vê que tem muita diferença ali, diferença de cor, de formato, de tamanho e tudo mais. E aqui eu vou te mostrar um videozinho agora, como que eu fiz o passo a passo dessa estratificação, tá bom? Então, ó, aqui você está vendo um vídeo onde eu coloquei uma camada de dentina. Então, presta atenção, para quem é velhaco já sabe, ó, o que eu estou fazendo aqui? Vamos deixar isso mais claro para que você entenda, tá bom? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Primeiro, para fazer uma boa estratificação, camada palatina, nesse caso, CT, da 3M, foi o que eu utilizei aqui. Camada, blindagem plana, aqui foram 2 camadas, tá? Na teoria, tonalidade 2, tá bom? Da minha prospecção de cor, né? Do meu conceito de cor, tonalidade 2, que eu falei disso na aula de ontem, onde te mostrei as 4 tonalidades que eu tenho, tá bom? E depois, camada dentina, OB charisma. Ah, mas você falou de BL2 da Stellite Ômega na dentina, da Stellite Ômega na dentina ontem? Falei como exemplo, falei que eu faço muito caso assim, mas faço caso com outras cores de resina. Eu falei que com 4 cores de resina você consegue fazer 90% dos seus casos. Mas não significa que eu tenho que usar só elas, eu posso usar outra, eu posso brincar. E eu falei também na segunda-feira e na terça que a dentina pode ser qualquer cor do mundo. Você lembra disso? Então, falei sobre isso. Então, nesse caso foi a dentina, e aqui eu estou fazendo a minha estratificação. E nesse caso especificamente, eu estou criando aqui, ó, estou criando aqui os meus mamelos. Então, você está vendo aqui eu criar os meus mamelos, ó. E você observa nos outros elementos, ó, presta atenção no dente 12, por exemplo. Já está ali uma camada palatina construída à mão, sem enceramento diagnóstico, sem moldagem, sem guia de silicone, construído tudo à mão. Depois tem as camadas de blindagem plana. Depois a camada de dentina. E por último vem a camada de esmalte. Só que entre a camada de esmalte e a camada de dentina, eu faço a minha estratificação. Do dente 21, eu já fiz, já puxei os meus mamelos, já criei o meu sulco de desenvolvimento. Ainda não tem halo radiopaco e não tem áreas de translucidez de sisal. Só que quando eu estou puxando esses mamelos, olha como é que eu estou fazendo com a minha sonda. Quando eu estou puxando esses mamelos, eu estou criando buracos, estou criando sulco de desenvolvimento. Esses sulcos de desenvolvimento, eles são buracos que ficam ali. Eu preciso tampar isso com alguma coisa, porque se eu vier com uma camada de resina no esmalte ali, vai ficar um buraco, vai ficar uma bolha e vai ficar frágil, vai fraturar. Então, eu estou criando ali os meus mamelos. Eu posso levar esses mamelos mais para o terço médio, ou eu posso deixar eles mais na região incisal. Existe um passo a passo para criar esses mamelos. Não vou conseguir entrar nos detalhes com você hoje, mas existe o formato ideal para fazer esses mamelos e você pode fazer eles mais longos ou mais no terço incisal, como foi feito nesse caso. Eu faço dos dois jeitos, tá? Então, ó, a situação inicial era assim, ó, a resina ali até o terço incisal, depois eu puxo os mamelos em regiões bem específicas, tá bom? Beleza. Depois que eu faço essa essa fase de criar os mamelos e polimerizo, vai ficar igual tá no dente 21. Polimerizado com uma resina e buracos ali, o suco de desenvolvimento é buraco. Se eu não tampar isso com alguma coisa, eu vou ter um problema. E com o que eu tampo isso? Com a minha resina transparente. Então, essas 3 abordagens que eu vou te dar hoje são essas, tá? Quais são as 3 abordagens que eu vou te dar para que você faça essa resina transparente? Então, depois da camada de dentina, eu vou começar a minha estratificação. Estratificação com o quê? Mamelos. Esses mamelos é a proeminência, tá? A proeminência da minha camada de dentina. Então, eu vou usar a mesma resina da camada de dentina. É a proeminência da camada de dentina. Então, é como se fosse
mesmo, a proeminência, tá? É o que vai a mais da camada de dentina, são esses mamelos. Depois, a faixa, tá? A região, não vou falar um halo, porque não é um halo, região translúcida para incisal, tá? A região translúcida incisal. Essa região translúcida é que eu posso utilizar 3 resinas. Você não precisa comprar 3 resinas. Você não precisa comprar 3 tipos de resina que faz a mesma coisa. Compra um só, quando você for fazer o seu próximo caso. Eu vou te dar 3 opções diferentes, mas você vai comprar uma só. Primeira opção, que é a que eu mais gosto. Resina transopal. Vou colocar aqui, ó. Opa. Deu um bug aqui, só um minuto. Vou colocar um negócio aqui. Transopal Empress Direct. Não, vou colocar Ivoclar, tá? Ivoclar. Transopal Flow. Essa resina é a resina que eu mais uso. Eu vou colocar aqui até um asterisco. É a resina que eu mais uso. Por quê? É a resina mais gostosa mesmo para se utilizar aqui, tá? Essa resina é uma resina fluida. Como ela é fluida, se você aplicar ela sobre o dente e passar um pincel, ou uma ponta de uma sonda, ou até uma lima de endo ali, ó, ela entra em todos os buraquinhos, ela é bem fluida. Então não corre o risco de deixar bolha, tá? E ela é linda depois de polimerizada, ela dá um efeito de profundidade maravilhoso. Então a resina Transopal da Ivoclar, você pode usar também a resina MW, tá? Da Estelite Omega. Essa resina da Estelite Omega, ela é de massa, ela não é flow. E você pode usar também a Tetric N, a Tetric T N Flow, de translúcida N Flow, tá? Que também é da Ivoclar, mas é como se fosse uma segunda linha da Ivoclar. Tá bom? Você pode usar ela também, uma resina translúcida Tetric. Então são essas 3 abordagens que você pode e deve reproduzir aqui nas suas lentes. Então, vou colocar aqui de novo, ó, a imagem dessas 3 resinas diferentes. Então, ó, para fazer essa região translúcida, você pode utilizar esse tubo preto com um verde na ponta aqui, que é a resina transopal, translúcida opal da Ivoclar. Você pode utilizar também, caso você queira, a MW. Por que eu falo caso você queira? Porque talvez você já tenha uma MW no seu estoque para fazer o esmalte, porque nesse caso eu utilizei o MW no esmalte para você entender. Então você pode usar o MW no esmalte e você pode usar a MW também para fechar esse espaço. Só porque como é uma resina de massa, você tem que colocar ela ali e apertar e condensar para ela extravasar e entrar na região. Então é um pouco mais difícil de acomodar e ter certeza que não vai ter bolha. Ou você pode usar uma resina da Tetric, tá? Uma resina Tetric, que é uma segunda linha, quase uma segunda linha da Ivoclar, uma resina transparente também, fluida da Tetric. Nesse caso especificamente, eu utilizei a resina Transopal. E eu gravei um vídeo, vou te mostrar agora como que é a aplicação dela, como que é gostoso, como que é tranquilo, como que fica bonito e como que é de boa aplicar essa resina, beleza? Então presta atenção que eu vou te mostrar esse vídeo a partir de agora. Aqui nesse vídeo, estou te mostrando, ó, a aplicação dessa resina, ó. Bem de leve, ó. Ela é um tubo onde tem uma ponta e eu vou aplicar, ela é bem fluida, tá? Ó, tô aplicando, ó. Ah, outra dúvida. Perceba um negócio aqui. Aqui nessa imagem, olha a incisal. Nesse vídeo, eu não coloquei o halo radiopaco. Não tem halo radiopaco. Tá vendo que a ponta tá bem transparente? Lá na incisal mesmo tá bem transparente. Nesse segundo vídeo, se você analisar bem, você vai perceber que tem já uma diferença ali, ó, na ponta dos incisivos. Esse caso, eu fiz o halo radiopaco. Eu não ia entrar nesse detalhe, mas vou entrar aqui, tá? Então, ó, depois da região translúcida, você vai fazer o quê? O halo radiopaco.
Eu vou colocar aqui, ó. A certificação. Fase 1. Fase 1. Fase 2. Fase 3. E depois os contramamelos, que é a fase 4. Então, isso aqui tudo é para fazer estratificação, tá? Essas 4 fases para fazer estratificação, tá bom? Beleza. O halo radiopaco, você tem algumas opções. Que opções são essas? Você pode fazer com uma resina, a mesma resina da dentina que você usou, a mesma resina da dentina. Então, nesse caso, qual seria aqui? O que eu utilizei na dentina? OB da charisma, ó. OB da charisma, tá? Essa OB da charisma, eu poderia usar ela aqui. Só que eu não gosto muito. Por quê? Porque a OB da charisma, as resinas da charisma, ou carisma, elas não têm um bom polimento. Então, eu prefiro utilizar normalmente a resina BL2 Stellite para fazer esse halo radiopaco. Ou utilizar um pigmento white misturado. Esse pigmento white pode ser de qualquer marca, tá? Mas eu gosto da Evoclair. Misturado com uma resina Flow Camaleão. Mas não é o meu principal ponto. Eu gosto disso aqui, ó, da Stellite BL2. Por quê? Porque caso o meu esmalte desapareça lá na incisal, fique só a borda, imagine a camada de esmalte, fica tão fininho no acabamento, polimento, que ele desapareça lá na pontinha. Esse halo radiopaco, ele ainda é um halo que tem o quê? Tem uma região que é uma região translúcida, tá bom? Então, aqui, ó, voltando aqui, já tem o halo radiopaco e já tem a minha resina BL2 colocada ali, ó. Agora eu estou aplicando lá onde ficou o buraco. Opa, bati na câmera. Lá onde ficou o buraco, a minha resina fluida e transparente. Olha só ela. Estou colocando ela lá. Apliquei, agora eu vou usar um pincel ou uma espátula, caso você queira, ou uma lima de endo para colocar ela no lugar, para tirar possíveis bolhas, que é o que eu vou fazer nesse momento. Ó. Peguei um pincel 00 da Shopee e estou tirando os excessos ali, adaptando melhor, tirando as bolhas. Ó. É importante você tirar essa bolha, porque senão não vai fazer sentido, tá? E depois que isso está polimerizado, fica lindo, fica maravilhoso. Muito, muito, muito bonito mesmo. Beleza? Então, ó, faz isso, tira os excessos nos dentes, né, nos 2 dentes, e depois polimeriza, tá bom? E você vai ter um resultado incrível, tanto quanto esse daqui. É que, infelizmente, eu não consigo aproximar essa imagem, mas essa imagem, se ela pudesse, eu não consigo aqui, aproximar essa imagem. Se eu conseguisse, ia ser show. Você ia ver detalhes melhores. E amanhã eu vou trazer uma aula, na aula de amanhã, talvez eu vou trazer uma imagem de um caso que fez essa semana, que dá para ver até melhor essa estratificação executada. Beleza? Então, depois de todas essas fases, vou sair daqui. Depois de todas essas fases, eu entro na minha camada de esmalte, que nesse caso, tá? Depois de todas essas fases, eu venho com a minha camada de esmalte. E, nesse caso, eu utilizei a resina MW Stellite Omega. Beleza? Então tá aqui, ó. Segredo para fazer um dente inteiro, ó. Pronto. Esse é o segredo. Se você fizer isso aqui, ó, pronto, você mata a chapada. Resolveu, ó. Todo resineiro deveria aprender isso aqui, pegar isso aqui, imprimir isso aqui, botar num quadro, no consultório, na porta do banheiro, na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira, na porta do carro, para pegar isso aqui, entender, aplicar, entender, aplicar, entender, aplicar, para fazer dentes maravilhosos. Você vai conseguir fazer dentes perfeitos desse jeito. Te garanto. Te garanto. Beleza? Então, a abordagem de hoje
é sobre região translúcida, que é a fase 2 do processo de construção de uma lente em resina. Qual que eu mais gosto? Da Transopal Flow da Ivoclar, tá? Para que eu consiga uma segurança que não haverá bolhas, não haverá buracos entre as camadas de lentes em resinas. Beleza? Então, esse é o princípio do processo. Pessoal, na aula de hoje, eu conversei com o meu time e eu tenho muitas perguntas para responder de vocês, então eu não vou responder nenhuma pergunta hoje, infelizmente, de coração. Amanhã eu volto a responder as perguntas de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm várias dúvidas, mas a gente vai conseguir orientar, dar sequência, tirar as dúvidas de vocês. Eu tenho certeza que você está aprendendo muita coisa que tem curso pago aí, que cobra e que não ensina. Então, eu tenho certeza que o aprendizado está sendo grande e eu quero te levar longe. Eu quero fazer você se tornar referência. Quero fazer você se tornar um especialista em resina, resolver tipos de casos como esses aqui, sair disso para isso. Eu quero te fazer, além de se tornar especialista, ser uma referência na sociedade. Eu quero te fazer viver de resina. É totalmente possível ganhar muito dinheiro com isso aqui, caso você queira. Mais de 10, mais de 20, mais de 50, mais de 100 mil reais por mês, todos os meses, com muita previsibilidade. E para você aprender tudo isso, onde que você vai encontrar um conteúdo que te ensine tudo isso? Na semana Viver de Resina, que vai acontecer dias 9, 11 e 13 de junho, mais conhecido como mês que vem. Para você se inscrever, caso você não tenha se inscrito ainda, basta você tocar no link que a minha equipe vai deixar aqui nos comentários, ou já deixou, vai lá e se inscreve. Depois que se inscrever, você vai entrar nos grupos dos inscritos, ou em um dos grupos dos inscritos. Dentro desse grupo, a gente tem os nossos e-books, a gente tem os nossos avisos, a gente tem os nossos presentes, a gente vai ter prêmios, a gente vai ter coisas bônus, a gente vai ter coisas incríveis dentro dos grupos até a nossa semana Viver de Resina. Então é importante você estar lá dentro do grupo. E a senha do e-book de hoje é dentina. Dentina, tá bom? E é importante, pessoal, senha do e-book de hoje. É importante você entender um negócio. Quando você for tentar pôr a senha do e-book, eu vejo que tem muitos dentistas que não estão conseguindo, você não vai escrever assim, ó. Não é caixa alta, não é letra maiúscula, é assim, ó, dentina. A gente já teve algumas senhas, a gente já teve 3 e-books e 3 senhas, hoje é o quarto, que vai ser liberado amanhã esse e-book. Esse e-book ele é construído logo após a aula, então ele vai ser liberado sempre no outro dia, beleza? Então, não precisa ter pressa, vai chegar esse e-book, vai ser disponibilizado, você pode imprimir, pode pegar e tudo mais, senha dentina, beleza? É isso, pessoal. Eu, infelizmente, não vou responder perguntas hoje, porque a gente tem muitas perguntas para responder ainda das outras aulas. Eu estou entendendo como é que eu vou responder as perguntas para não deixar ninguém chateado, beleza? Então é isso. Um grande abraço e eu te vejo aí amanhã, às 8 horas da noite, novamente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até amanhã.